Boa noite, Guarulhos! Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos. E o gostoso do programa, que antes de começar, tem uma resenha aqui nos bastidores. Olha, você não faz ideia. Com meu amigo Lucas Braga. Olha o Facebook do Guarulhos em destaque, para você acompanhar de segunda a sexta, sempre às 20h30. Obrigado a você em casa. Perdeu a entrevista, vai correndo no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. E olha, prometo a você que hoje o debate vai ser simplesmente nota 10. Lucas Braga, vamos até o portal de notícia Guarulhos em destaque.com.br, trazendo muitas informações. Agora tem uma informação ali, ô Lucas, impressão de registro põe em risco sigilo e liberdade do voto. É uma matéria que está em destaque no portal, é uma informação importante, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Essa matéria você clica, importante você que, olha aí, impressão de registro põe em risco sigilo e liberdade do voto. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a impressão do voto eletrônico. E tenho dito, obrigado, Lucas Braga. Boa noite, meu amigo Daniel Viso, senhor do Grupo Lumar. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Bela. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam. Professor Eduardo Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Estamos fazendo essa dobradinha aqui, já tá bem legal. Aqui, é verdade, é verdade. Se marcasse, eu acho que se agendasse os dois, não ia dar certo, né? Gente, no programa de hoje a gente vai falar um pouco de como se colocar no ambiente de trabalho. Eu vou começar com o senhor do Grupo Lumar, ele que é um expertise, tem empresa há mais de 30 anos e sabe muito bem como lidar. E hoje a gente percebe que no programa passado eu trouxe aqui e dei uma verdadeira aula a respeito do trabalho temporário. A Michele Carini e muita gente que acompanhou a entrevista, aliás, a Michele deve voltar, dependendo da sua agenda, o Daniel vai fazer essa gentileza. Muitas dúvidas ainda precisam ser concluídas aqui com a presença da Michele. Mas eu vou aproveitar o Daniel para justamente deixar claro que o trabalho de terceirização, que já é uma realidade no Brasil, ele vem ajudar o empresário, por exemplo, que está começando uma empresa. Você não precisa sair contratando todo mundo. Mas quando você contrata uma empresa que tem essa especialização, o empresário ganha tempo, né, Daniel? Exatamente. Antes da regulamentação da terceirização, isso em 31 de maio de 2017, nós só podíamos ter serviço terceirizado na área de limpeza e conservação, vigilância e segurança, e naquelas atividades que eram consideradas atividade meio, ok? Hoje, que não estavam diretamente ligadas à produção. Com a aprovação da lei da terceirização, nós temos hoje um novo cenário, onde tudo pode ser terceirizado. É evidente que ninguém vai terceirizar a core business da empresa, mas o parque fabril, sim. Atividade de logística, distribuição, tudo isso pode ser terceirizado. O que acontece é que as pessoas têm que buscar aquelas empresas especializadas naquelas áreas, né? O colega tem atividade de academia. Até pouco tempo, até a regulamentação da lei da terceirização, os professores dele, né? Que atuavam diretamente na atividade não poderiam ser terceirizados. O que ele terceirizava? Manutenção das máquinas que ele tem lá, a limpeza, né? Pessoal da manutenção elétrica, hidráulica, mas os professores, né? Não. Hoje ele pode também terceirizar, inclusive os professores, né? Geraldo, se a gente for pensar, ter uma visão mais ampla, escritório de advocacia, contadores, eles sempre foram terceirizados, né? Sim. Então, e hoje esta atividade, todas elas podem ser terceirizadas. Obviamente
que quem for contratar serviço de terceiros vai buscar nessas empresas a especialização necessária, né? Que essa empresa tenha a qualificação para poder gerenciar ou gerir todo aquele setor que está sendo passado para uma empresa especialista. E com os anos de experiência que você tem, Daniel, hoje, qual é o segmento hoje que as pessoas chegam com muitas dúvidas em relação a esse tipo de contrato? Por exemplo, diante do fato de que havia um impedimento entre objeto fim e objeto meio, toda aquela atividade que era considerada objeto meio, que ninguém terceirizava, imaginar uma metalúrgica, ninguém imaginaria terceirizar o ferramenteiro. Hoje pode. Então, esse empresário chega com dúvidas. Olha, eu posso terceirizar? Né? Você tem esse profissional qualificado para mim? Né? Então, essa seria as duas. Outras não. Na questão de vigilância, limpeza, call center, né? Muitas atividades hoje que estão em home office, os profissionais são terceirizados. Não são dos bancos, das financeiras, das empresas de saúde, são todo esse pessoal de atendimento, todo ele hoje em dia está sendo terceirizado. E também novo isso, né, com a regulamentação dessa questão do trabalho em casa, né, do que hoje o pessoal está fazendo. Home office, né? Office. Muitas pessoas estão sendo contratadas como profissional, né? Pessoas têm MEI, têm microempresa individual ou microempresa, então elas também viraram prestadores de serviço de grandes organizações. E aí não é terceirizado, é aquele profissional que está prestando serviço para um grupo de empresas, porque se prestar serviço para uma única empresa, aí é uma pejotização, aí é ilegal. Daniel, avisa o senhor do Grupo do Mar, professor Eduardo Vela, as academias estão de volta, e aí eu conversei a semana passada, com o professor Cleiton e o senhor Geraldo. Graças a Deus que voltou, mas ainda aquele cliente que nós perdemos, a gente ainda não conquistou. Você que tem empresas nessas atividades, como é que está o retorno disso? De fato, a gente já teve um prolongamento do espaço de funcional, né? De 6 para 8 horas. A gente, algumas atividades já também teve uma flexibilização maior, né? Natação, ocupação das aulas coletivas até. O meu espaço é um espaço aberto, né? Então eu tenho essa possibilidade de estar também em espaço aberto, e é grande, é um campo de futebol. Então eu saí daquele espaço, um galpão que eu tenho de 300 metros quadrados, e algumas aulas estão ocorrendo no campo, que é aqui na Neoviário. A gente está abrindo agora uma quadra também, então tem espaços diversos. Os alunos, de fato, a grande maioria ainda não voltou. Aquele grupo de risco também a gente nem congelou a mensalidade deles, né? Para que eles, de fato, não voltaram. Alguns até me ligam, Edu, o mundo voltou. Falam, ok, pode andar na rua, mas aqui, eu, como um profissional da saúde, não posso deixar você ainda a participar das atividades, né? Com todos os protocolos, tudo, enfim. Sim. Mas, de fato, as pessoas ainda estão voltando aos poucos, né? Espero eu, a partir do mês que vem, já esteja um pouquinho mais a segurança delas, né? De pessoa para voltar, porém, depende do cenário nacional, municipal, porque também... Os parques em São Paulo começam a abrir no próximo dia 23, né? Em Guarulhos já também começa a funcionar com horário estendido, né? Agora, o que me preocupa, e aí você em casa me ajuda. Olha, Geraldo, por que eu estou sem máscara? A distância igual das emissoras de televisão. Nós estamos a 1,5 metro de distância cada um. Mas quando termina o programa, usamos a máscara, né? Cada um tem. Agora, o que você percebe no dia a dia, Daniel, você em casa, é que as pessoas relaxaram. Graças a Deus, o comércio, quando você vai no comércio, as pessoas ainda exigem que você tenha máscara. Mas nas ruas da cidade de Guarulhos, tem muita gente que relaxou. Ontem eu fui parar, porque eu estava dirigindo, Daniel, sem máscara, sozinho no carro. Aí o cara, jornalista, eu digo, opa, coloquei na hora.
sozinho no carro, o cara me cobrou. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Será que as pessoas... Vacina, gente, não está pronto ainda. Por que as pessoas relaxaram, professor? Eu sinto muito isso aí lá, né, na prática, e falo até com os professores que estão com a gente lá. Isso aqui não é, cadê a máscara? Não é proforme, não é só uma brincadeira, é sério. A gente precisa, de fato, quando o cara tá sem máscara, ou abaixa pra colocar. Então, assim, tá sério. Eu acho que se criou também, pra mim, aí erroneamente, se criou a ideia de que era só uma gripezinha, Sim. ou de que vão morrer algumas pessoas, enfim, é assim. Né? Então criou-se um negacionismo de uma epidemia grave. Então essa luta entre é sério ou não é sério, criou para mim essa esfera de, já que não morreu alguém aqui do meu lado, ou vai morrer mesmo, então, né, talvez não seja eu, mas vai ser alguém próximo, criou essa flexibilização. E é claro que você desmonta o hospital de campanha que tinha aqui. Alguns números em relação à UTI tão baixa. É óbvio que os números de cura também são altos. As pessoas acabam relaxando, achando que não existe, já está passando. Já foi curado. E ele está aí de fato. Né? Então, assim, não dava para relaxar ainda. Algumas coisas teriam que voltar, é óbvio, porque tem o CNPJ e o CPF, né? As duas têm que sobreviver. Então, a gente teria que sim, com um protocolo, assim como tem nas academias, que a gente lutou tanto para isso, que a gente fosse voltando aos poucos, né? E controlado, com parâmetro, com metas, por que passou para a fase amarela, para a fase verde, enfim, que a gente pudesse ter um parâmetro para todo mundo ir retomando, né? Então, acho que às vezes se cria também uma confusão e deixa muito na mão da própria pessoa. Eu lembro, para mim, a minha geração surgiu sem cinto, né? Pessoas não andavam de cinto, aí virou lei. E aí hoje você entra no carro, ou até o próprio carro já fica acusando que você tem que pôr o cinto, né? Então, assim, virou-se lei, e aí eu acho que hoje as pessoas estão até mais educadas em relação a eu devo colocar o cinto, porque se eu sofrer acidente, talvez eu tire a vaga daquele outro que estava certo, e ele vai ter que me atender no hospital, porque foi uma irresponsabilidade minha. Então, quando eu vejo algumas pessoas correndo, eu moro aqui próximo, a 20 metros, sem máscara, para mim é um desrespeito terrível, tremendo. Porque ela pode estar contaminada e ela não está nem aí para o outro que está passando ao lado dela, de máscara, ou enfim. Então, assim, eu acho que tem sim que ainda tem muita atenção, né? Principalmente ao grupo de risco, nos mais diversos, desde a idade, até as pessoas que têm algumas doenças, diabetes alta, doenças respiratórias. Então, a gente tem ainda que tomar muito cuidado, sim. Professor Eduardo Vela, Daniel Viso, hoje, quando a gente fala de cuidado, do seu segmento, olha aí, ó, o Daniel agora resolveu fazer o merchan. O merchan aqui da Lumar. Mas eu vou tirar, fazer o merchan aqui, vamos o merchan aqui da Lumar, né? Esse é o Daniel Viso. Agora, no seu segmento, o Daniel Viso, eu lembro que no início você fez questão de divulgar nas redes sociais os cuidados com os profissionais que trabalham na Lumar. E isso é muito sério. E eu vejo que as empresas que respeitaram os protocolos de vigilância sanitária, elas estão dando um bom exemplo à sociedade. Agora, esse mesmo profissional, Daniel, que tipo de acompanhamento você, como CEO do Grupo Lumar, esse funcionário, depois que sai da empresa, como é que é feito? Como é que é o acompanhamento, até porque sirva de exemplo para outras pessoas? Porque o profissional, ele não é só na hora que chega, é na hora que sai, né? Exatamente. Duas questões, vou pegar um gancho do Eduardo. Questão do cinto de segurança, ele pegou porque a pessoa que não usar, se não usar, ele vai ser autuado, vai acabar perdendo a sua habilitação. Então, é uma questão de Estado. Aquela pessoa que não usa máscara quando está correndo, ou, como o Eduardo diz, caminhando, ela estiver portadora de uma doença infecto-contagiosa, a legislação diz que se ela assume o risco de estar transmitindo para outra pessoa. E a legislação diz também que tem que ser apenado. Está lá, né? Existe pena para isso. O que não existe é cobrança, né? Sim. E existe uma condescendência, complacência de todo mundo.
né? E não existe uma energia das forças policiais. Isso de qualquer nível. No âmbito municipal, seria a Guarda Civil Municipal, sim, mas aí o Estado tem lá a Polícia Militar, Polícia Civil, então são esses 3 organismos que deveriam fazer cumprir as normas e também aquela pessoa que, não estando doente, também não usasse, não acatasse as normativas, deveria ser punida financeiramente. Mexeu no bolso brasileiro ou ninguém no mundo vai gostar. E aí nós erramos, nós pecamos nessa questão de Estado. Seja estadual, seja municipal. Não digo federal, porque a União não tem nada a ver com isso. Sim. Pois bem, quando veio a pandemia, nós, logo no mês de dezembro, nós acompanhávamos o que estava acontecendo na Europa, não na Europa, mas na China, depois na Europa, a partir de janeiro já, e nós tomamos algumas precauções. Na empresa, a minha empresa, ela tem uma empresa de processo, e a gente preocupado com o trabalhador, com os processos e com o cliente, né, criou alguns procedimentos padrões. Nós somos prestadores de serviço em algumas atividades da nossa empresa, também de empresa profissional. E fomos buscar o que era de melhor em questão de processos para isso. Como seriam feitos, como poderiam passar para o cliente, como que o nosso funcionário iria utilizar isso, se ele ia utilizar equipamento, se tinha equipamento no mercado, e aí que nós trouxemos aí de antemão aqueles displays que eu comentei com você, sim, que apareciam no mercado, era muito ruim, os nossos já tinham dispenser de até 10 litros, então fomos os primeiros, a minha empresa, ela ofereceu gás graciosamente para todos os clientes. Então, essa questão de máscaras, fomos a primeira empresa a fazer máscara com logotipo, isso já no início de fevereiro, distribuiu para todo mundo. O custo é baixo, né? Então, conseguimos fazer convênios com Teca no Paraná, foi muito bacana. E eu imagino, Geraldo, que isso tornou-se rotina com o nosso colaborador no trabalho, uhum, e também na sua residência. Então, e esse pessoal, como foi bem treinado, bem orientado, acabou passando para as suas próprias comunidades o que deveria ser feito. Então, a gente não ajudou só no âmbito da organização ou dos clientes, mas também fora disso, né? Uhum. Então, essa foi a nossa grande preocupação e a nossa meta, né? Então, foi a nossa missão a ser cumprida aí. Não ficar só no interior, ficar só pensando no negócio, mas sim na população, e como essa população poderia ser, a nossa população, poderia ser multiplicador das boas práticas, e felizmente foi isso que aconteceu. Estou conversando com o Daniel Viso, do Grupo Lumar, e o professor Eduardo Vela. Vamos chamar os comerciais do Rafael Zanin aí. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Daniel Viso, do Grupo Lumar. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos na página do Facebook do Guarulhos em Destaque e também na tela da TV Guarulhos. Sempre de segunda a sexta,
no nosso portal, você acompanha às 20h30. Estamos debatendo esse retorno das atividades e como o empresário está conseguindo se ajustar. Esta semana, a Caixa Econômica Federal divulgou que tem dinheiro em caixa. Agora, a burocracia, meu caro Eduardo Vela, afasta qualquer um, né? Uma coisa é você ter o dinheiro em caixa e como chegar até ele, aí... É um segredo. É o que a gente brinca às vezes da meritocracia, né? Uhum. Todo mundo pode chegar lá, mas o menino que estuda lá na escola estadual, quietinho ali, é um pouquinho mais difícil, né? Uhum. A nossa empresa lá, Velha Esporte, tem 1 ano, né? Que foi meio que fundada pra gente gerenciar esses 2 espaços hoje, que é o Centro Esportivo Figueiredo Mestre, que é ali na Aviária, e agora a quadra aqui na Vila Rosária, aqui embaixo. Uhum. Estão todos convidados lá para ir conhecer, a gente fazer uma... Onde fica a quadra? Aqui na Vila Rosária, na subida, a gente chamava antigamente da Rua dos Trailers. Ali Tá. né? O pessoal mais novo não sabe dos trailers que É tinha verdade, ali. é verdade. E ali tem uma quadra, na pracinha tem uma quadra ali, a gente revitalizou lá também. Bacana. E vai estar inaugurando agora, né? Uhum. Então aí você vai a alguns órgãos, por não ter 1 ano, já dificulta totalmente... estacionamentos ali, né, antigamente. Hã? Estacionamento. Isso. É 20, 30 anos. Cada geração tem uma história. É. 30 anos atrás. E aí a gente já não tem 1 ano, então já dificulta muito. Aí às vezes você precisa de comprovação de algumas outras coisas. A gente está de fato começando, né? Essa empresa em si, o CrossFoot, que é aquela que já tem na cidade há 6 anos, aí já está um pouquinho mais estabilizada, a gente consegue alguma coisa. Mas são 2 eixos diferentes, né? Então, enfim, acaba sendo só um... Na verdade, você que é empresário, você que é microempreendedor, que está começando agora, você que é MEI, eu trouxe aqui, no mês de agosto, o presidente da Associação Comercial, Silvio Alves, e trouxe também o Júnior Araújo, presidente da ASEC, e Reginaldo Sena, presidente do Comércio. São dirigentes de segmentos interessantes. Time grande. Né? O Júnior Araújo falou aqui que o empresário, não sei quanto tempo existe as empresas dele, mas tem fábrica e loja há mais de 10 anos, isso com certeza. Ele chegou, Daniel Viso, na Caixa Econômica Federal com tudo que a Caixa pediu. Tudo! Ele falando aqui. Recusaram emprestar dinheiro para a empresa dele. Disseram para ele que a empresa dele não dava um termo jurídico que eu vou lembrar. Ou seja, para a Caixa Econômica Federal, ele Não dá uma segurança? Segurança. Sabe onde ele conseguiu o dinheiro? No banco privado. Geraldo, eu vou fazer um comentário com você. As ações do governo para socorro, porque é um financiamento para a folha de pagamento, para saldar a folha de pagamento, inicialmente era de 360 mil para quem faturou, e aí o Eduardo, infelizmente não entra nessa, faturou de 360 mil até 10 milhões o ano passado. Foi o caso dele. E agora, de 360 mil até 50 milhões, algo nunca mais visto nesse país. Pois é. Então vamos bater palma lá para a equipe do Paulo Guedes e presidente Bolsonaro, tem que aplaudir. Né? As empresas estão conseguindo recurso para bancar suas folhas de pagamento a juros de 3,75 ao ano e com 6 meses de carência. Ótimo. O que as empresas não estão conseguindo é fazer empréstimos para o capital de giro. Mas veja bem, em algumas atividades, a minha, eu trabalho com mão de obra intensiva. Então 75% de tudo que eu recebo é para pagar mão de obra, encargos sociais, benefícios e tributos. Quando eu vou, olha só que interessante, no banco privado, eu vou falar, o banco, eu atuo com o Bradesco, e automaticamente tenho a minha folha de pagamento nessa instituição financeira. Automaticamente a instituição já disponibilizou. Ela sabe que a minha folha é 1 milhão. Imagina,
ela já disponibilizou lá 1 milhão de crédito. Como é mão de obra intensiva, eu, claro, obviamente, captei esse recurso. A 3,75 ao ano, isso é dinheiro de graça, gente. Aí, ótimo. E eu já, com isso, meu capital de giro melhorou, né? Sim. Eu estou bem de capital de giro. Bom, agora nós vamos na indústria, aonde a mão de obra não representa, do faturamento, ela não representa 75%, ela representa 15%. Portanto, o total da folha não vai fazer com que esta empresa alavanque o seu capital de giro. E aí ela vai lá na Caixa Econômica, ou vai em qualquer outro, né? E aí esse pessoal vai pedir garantia. Se essa empresa tem outros empréstimos ou qualquer impedimento, o banco público não vai dar. E aí o privado, né, que já tem lastro, acaba oferecendo. Então, assim, depende muito do setor. E, obviamente, tem que estar tudo certinho. E tem que ter a folha de pagamento naquela instituição. Se não tiver, não vai. Por exemplo, a Caixa Econômica tinha até para nós, eu tenho conta na Caixa Econômica, e eles me deram umas outras garantias muito interessantes para questão de carteira, né, de fundos, etc. Mas eu não pude fazer nada com ele porque a minha folha de pagamento está no banco privado. Então, não tem tempo hábil de você fazer tudo isso. E também, vamos combinar que seria uma deselegância funcional muito grande com aquele banco que você tem a própria folha. Sim, sim. Estou conversando com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Professor Eduardo Vela, é evidente que também essas linhas de crédito, né, palavras do presidente da Associação Comercial, o microempreendedor, ou seja, se o empresário, né, que fatura 10 milhões por ano teve dificuldade, o microempreendedor, então, esse não se fala, né? Porque percentualmente as questões acabam sendo parelhas, né? Assim, os problemas, eles são, como diria lá o Sun Tzu no Arte da Guerra, comandar muitos e comandar poucos é só uma questão de estratégia. Os problemas, eles são parelhos, né? E ali, de fato, eu falo que é um pouco mais difícil pra gente, porque são grupos menores, a gente tem uma relação muito pessoal com os nossos colaboradores, e é difícil você, às vezes, ter que cortar alguém, né, ter que desligar alguém. Então, assim, pra gente até essa relação interpessoal é um pouco mais difícil. Porém, se você tem um grupo bom, que eu falei até várias academias, né, e eu sou professor, estou empresário hoje, sou professor de formação, falo, nunca teve tanto lado de cá em relação ao professor. Então, a aula sempre era um pouco mais baixa, a carga horária era grande. Quando precisou do revés, de falar, agora você precisa me ajudar, né? Precisamos distribuir um pouquinho a atuação, revezar entre os professores, aí ficou um pouco complicado. Falei, porque o meu grupo que eu tenho, eu sempre procurei dar um ótimo ambiente de trabalho, dar uma remuneração justa. Quando eu precisei do contrário, pessoal, agora a gente precisa fazer um acordo. Alguns eu não teve a reciprocidade? Não, no meu caso sim, foi muito bom. Então é isso que eu falei com alguns problemas que os amigos tiveram. Falei, porque vocês precisam rever, talvez, o ano de vocês. Né? Igual o Daniel falou, e é ótimo, quando você se preocupa com a saúde do seu colaborador, não só no momento que ele está ali, conscientiza ele, para mim que sou da saúde, é um agente de transformação na casa dele, na comunidade dele, então é de fato uma missão. Então, assim, eu tenho essa ideia, porque eu sou professor, então o cara tem que se sentir bem, tanto o professor, uma menina que me ajuda na limpeza, como a secretaria, é um ambiente de saúde, então tem que estar todo mundo saudável. Então teve essa reciprocidade. Quando eu precisei, né, de uma flexibilização deles, Edu, legal, vamos junto, o projeto é grande, porque eu estava começando, eu apostei tudo em março, fiz 2 finais de semana bom. Aí fechou dia 20. Entendeu? Então, assim. Vamos fazer um intervalo de 30 segundos na tela, o Grupo Lumar, e daqui a pouco a gente volta. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br.
De volta com o Debate Guarulhos na tela do Facebook do Guarulhos em Destaque, na tela também da TV Guarulhos, canal 3, NET, canal 508 da Vivo TV. Estamos indo para o final do programa. Agora, Daniel Viso, que tipo de recado ou que tipo de informação você, com a sua experiência, você poderia estar passando para alguém que está te acompanhando já há algum tempo, e nisso tudo que nós falamos aqui hoje, alguém que está começando um novo tempo na empresa e está preocupado se o mercado vai reagir, se ele deve tomar dinheiro emprestado no banco. Que tipo de conselho você daria a um empresário hoje? Pega dinheiro emprestado no banco, reduz despesa, o conselho do Daniel. Bom, empreender não é fácil, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Obviamente, ninguém gosta de pagar tributo, impostos, não é só no Brasil. Sim. E a carga tributária no Brasil é pesada. A distribuição desta carga tributária é equivocada. Não diria que ela é injusta, ela é equivocada. Tem gente pagando mais de mais, gente pagando de menos, tem gente não pagando nada. Pois bem, quando a pessoa vai iniciar, vai começar a empreender, o que eu comento hoje, com a experiência que eu tenho, é que não faça de afogadilho. É que procure profissionais, perceba o mercado, veja ao seu redor, busque comparativos, né? Pessoas que estão naquele mercado e como estão naquele mercado. Então, veja se tem capital de giro, que é importante começar um negócio com capital de giro, porque senão vão acabar. A gente vê muito microempresário, né? Que a pessoa vende o almoço para pagar a janta. Sim. Isso jamais vai... essa pessoa não vai progredir. Então, tem que buscar, conhecer, ser um estudioso da administração de negócio. Poxa, mas eu não fiz faculdade. Não tem problema, hoje tem internet, cursos online, de graça. Então, dá para se preparar, né? Por quê, Geraldo? Porque não é fácil. Sim. Não é. Muita gente, como o Eduardo comentou, ele era professor e hoje é empreendedor. Então, a partir do momento que ele começou a empreender, muita coisa na vida dele mudou. Não existe mais conceito de férias, 13º, é só responsabilidade. Não tem 8 horas de trabalho, não tem. Depois que saí do exército, né, depois fiquei uma década no exército, nunca mais tirei 30 dias de férias. 10 dias e olhe lá. Então, é assim, se eu puder dar uma sugestão, é que se preparem. Vejam bem o mercado que você quer atuar. E escolha aquilo que você conhece. Não é? Sim. Escolha, vá, não olhe, o Geraldo é o jornalista de sucesso. O Geraldo ganha 500 mil por mês. Oh, Jesus. Você escondeu a carteira. Exatamente. Então, não vá, só tem um Geraldo. Olhe, veja o que você faz de melhor e aí sim, empreenda nesta atividade. É essa a sugestão. Obrigado, meu amigo, meu irmão. Boa noite para você. Grande abraço. Grande abraço. Esse é o Daniel Viso, o senhor do Grupo Lumar, de todas as segundas-feiras, aqui, Cadeira Cativa. Professor Eduardo Vela, para concluir contigo, a mesma pergunta: que tipo de recado você daria para quem está começando agora? O Daniel foi magnífico na resposta dele. E eu estou sentindo na pele isso, né? Há 6 anos eu venho arriscando a questão do empreendimento, na questão do CrossFoot. Hoje a gente tem mais de 40 franquias no Brasil, né? Uma na Flórida agora, recente na Flórida. Aí. Ontem fechamos na Bahia. Então, assim, eu fui passando por esse processo. E hoje, em Guarulhos, a gente tem essa gestão desse espaço, né? Então, eu acho que é muito isso. Procurar a área que você se sente confortável, que foi a que eu fiz, que eu estudei durante 20 anos. E aí, eu falo que é mudar, e eu que tenho também a formação em coach, que é mudar o nosso paradigma, mudar o pensamento, né? Tem excelentes professores que foram e são maus gestores, né? E tem pessoas que não são tão especialistas na área em si, na formação igual de professor, e são excelentes gestores de academia, de esporte, né?
E se você me permite, Sim. o Geraldo, aqui, na verdade é um recado, né, para um grande amigo meu. Quando você me ligou para vir para cá, eu estava acabando de sair do espaço e infelizmente nos deixou. E eu queria deixar um grande abraço ao meu amigo Ricardo, que eu tive a oportunidade de, poucos dias, mandar mensagem para ele e dizer o quanto que eu amava esse cara. E hoje ele está sentado ao lado de Deus Pai, eu tenho toda certeza. E eu vim falando para todos que eu pude durante o dia de hoje, que eu não tenho esse trauma de não ter falado tanto que eu amava o cara. Então, que se tivesse um recado além do empreendedor, que pudesse chegar em casa agora, é o que eu vou fazer, abraçar meus filhos, minha esposa, ligar para meus pais, o máximo de pessoas que a gente puder falar, eu te amo, porque pode ser curto. Então, Ricardo, pode onde você estiver, um grande abraço, vou seguir todos os nossos projetos juntos, e eu tive a oportunidade de falar te amo e você também. Então, que a gente siga junto aí, pelo tempo que Deus me dê aqui, e logo a gente está junto novamente. Obrigado, professor Eduardo Vela. Esse bate-papo, esse debate Guarulhos, sempre inteligente. Com Lucas Braga Brother, Felipe Poi, eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Ele capacite você todas as manhãs. Creia nas promessas de Deus. Confie nele. Tão somente nele. Boa noite.